Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certinho? Hoje estou aqui com o Henrique Almeida, mais conhecido como Henrique Bom, um amigo que eu conheci assim na pandemia, que hoje eu carrego para mim e para a vida, assim pela pessoa que ele é, humildade e um grande empresário que ele é. Seja bem-vindo, Henrique. Maravilha, maravilha. Pô, Brunão, tô muito feliz de estar aqui com você. Saber que é um projeto que você tá convidando pessoas que você realmente quer por perto e poder começar isso aqui junto com você, pra mim é uma honra. E vamos nessa, vamos fazer um bate-papo massa hoje. Vamos nessa. Henrique, fala um pouquinho da sua trajetória, né? Você vem desde 2015, 16 aí, nessa trajetória com o Bom, quem não conhece. O Bom, ele começou com o Bom Petiscaria, hoje ele é o Bom, né? Sim. Só Bom. A gente Só não bom. rotula mais. Quando eu ligo para Henrique, pergunto a ele, e aí, Henrique, como é que vai? Aí ele, bom? Tudo Ô, bom. tudo bom. Me conta um pouquinho sobre a sua trajetória, desde o comecinho, como surgiu, o que era antes, né? Que tem uma história por aí, né? Conta aí pra gente, por favor. Cara, é uma jornada bem bonita assim no empreendedorismo, né? A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes nos bastidores, né? De como tudo isso começou, caiu um pouco de paraquedas, né? Eu venho da música, trabalhei muitos anos na Petrobras também, mas em 2014 eu decidi começar a empreender e aí eu comecei através de um produto que eu vi nos Estados Unidos, de ecolavagem. Comecei uma lavagem ali dentro do meu próprio condomínio, lavando o carro dos vizinhos e tal. Aquilo foi dando super certo, foi tomando uma proporção e acabei caindo do lado do bar de meu avô, né? O Bom tem uma história muito bacana. Desde 1985, na minha família, era Bar do Lobão, né? Naquele ponto ali do Chepe, onde tudo começou, naquela tradição. E eu comecei a lavar carros, né, de maneira ecológica do lado do bar de meu avô. Isso ali em 2015, né? Um ano depois de ter começado o delivery, né? E quando foi 2016, ali, janeiro de 2016, eu lembro que no dia 10 de janeiro de 2016, né, que foi o dia do aniversário de minha avó, meu avô já tinha decidido que não queria mais permanecer no bar, passou a chave para mim. Na verdade, passou um tempo procurando alguém, porque eu não queria de jeito nenhum. Mas não encontramos, e aí eu fiz um acordo com ele de 3 meses, se não desse certo, que eu ia buscar alguém para poder passar, porque a preocupação era com o meu Lava Jato. Não botar uma pessoa diferente e acabar prejudicando o Lava Jato. E aquilo foi tomando uma proporção, eu comecei a me divertir, comecei a olhar de um jeito diferente, não tinha uma boa impressão de bar, por isso eu não queria, né? Meu avô passou a vida ali dentro e eu não admirava daquela maneira, apesar de saber, né, que aquilo, porra, ajudou a nossa família durante muitos anos, mas ele deixava a vida dele ali 100%. Meu avô não tinha férias, meu avô não tinha final de semana, meu avô não tinha nada. Ele passou durante, sei lá, mais de 30 anos ali dentro e enfurnado assim no bar, sabe? Mas era um modelo de gestão diferente. Até que um tio meu falou pra mim, cara, toca esse negócio, você conseguiu fazer algo muito diferente com o Lava Jato, imagine você conseguir fazer com o bar, né? É totalmente diferente. Seu avô escolheu gerir dessa forma, mas não é um padrão único. Tem pessoas que têm bares e que têm vida e que saem e tal. Então, deu uma atenção especial e assim entrou na minha cabeça, comecei a dar uma atenção especial, começou a dar muito certo, né? Eu costumo dizer que o Bom é uma bênção porque ele, desde sempre, ele foi muito próspero. E quando eu vi, eu estava apaixonado. Aí foi tomando a proporção, em 2016, a gente está aqui em 2025 com 25 3 casas lindas. Bem feliz mesmo. Aí a gente sabe que todo começo tem aqueles desafios, né? Sim. E assim, quais foram os principais desafios? Primeiro foi assim, cultural, né? Você não queria Sim. se envolver nessa área de bar, até por conta do histórico, né? De ver seu avô ali naquela labuta, vamos dizer Labuta. assim. E quais foram os primeiros desafios, os primeiros passos de enfrentar a parte de empreender? Cara, o primeiro desafio, assim, eu falo para todo mundo, a nossa cultura, né? Nosso modelo de aprendizado, ele não traz de maneira firme e clara, né, esta possibilidade para a gente, né? Nós somos inicializados para ser funcionário de alguém, né? Então a gente sempre sonha em ser um médico, a gente sonha em ser um advogado, a gente sonha em ser um engenheiro, né? Todo mundo pensa dessa forma, quando não artista. Então a gente nunca tem essa clareza de que não, a gente pode ser criador de alguma coisa, a gente pode ser a pessoa, né, o empresário que vai propor alguma coisa. Então não passava pela minha cabeça. Então o maior desafio para mim foi começar a enxergar, né, de maneira diferente. Eu lembro que eu suei frio para assinar a primeira carteira do meu primeiro funcionário, que foi Célia, né, uma cozinheira. Suei frio. Eu tinha muito, porque eu falei, meu Deus, eu acabei de assinar a carteira, eu fui demitido outro dia, né? Eu tô assinando a carteira de uma mulher que tem idade de ser minha mãe, né? Então era uma responsabilidade muito grande. Então o desafio foi compreender aquele novo cenário, né? Aceitar aquilo para mim, aquela responsabilidade, aquele peso,
né? Aí veio depois, vai crescendo desafios, tributos, por exemplo, né? Eu tive vários problemas com entender sobre imposto, né? Era muito difícil, contratação de pessoas. O desafio é você entender a teoria do negócio. Porque Entender o jogo, né? O jogo. Entender eu o sempre jogo. tive na pele. Acho que eu me encontrei no empreendedorismo porque o feeling já existia. Eu falo que empreendedorismo não é para todo mundo. Né? Você tem que ter um perfil para ser um empreendedor. Isso. Porque exige uma inteligência emocional, exige um feeling, né, para lidar com as coisas. É um jogo que precisa ser muito bem jogado. Mas o desafio era a teoria desse jogo, assim, né? As regras do jogo. As regras do jogo. Né? Hoje eu vi Flávio Augusto falando sobre isso, que hoje tinha lá um bilionário versus 30 funcionários. Sim. E ele falou sobre jogar o jogo. Quando Sim. ele entende o jogo e você joga certinho tudo ali, tudo flui. Foi onde ele conseguiu o sucesso dele, entendendo o jogo, cumprindo todas as obrigações como empresário. Exato, pô, exato. Eu lembro que em 2018, eu comecei a dar muito certo com o Bão, assim, veio a Copa do Mundo, aí era um barzinho simples, do nada, meu irmão, estourou de um jeito que parou a rua. Eu falei, bom, eu preciso resolver aqui agora que eu tô com um bar entupido de pessoas, eu preciso organizar. Então, ligar pra prefeitura, organizar Transalvador e tal. Eram muitas coisas, né, que isso era um desafio para mim. Eu percebia que eu tinha o feeling de fazer aquilo virar aquilo, né, aquele tamanho, porque eu tenho um jeito com pessoas, mas existe uma teoria por trás, que é o jogo, que eu não sabia jogar. Então eu tive que aprender no processo, foi o meu desafio principal, assim. Eu vejo que nas redes sociais você é bem ativo, né? Você bota o Diário do Empreendedor, aquela comunicação até influencia as pessoas. E eu vou fazer a pergunta logo depois, quando eu citei o influenciar, porque hoje eu vi um vídeo de Samuel Rosa falando sobre os influenciadores, que isso, de uma certa forma, ajuda, mas a maioria das vezes prejudica. Porque existe um influenciador como ele foi, na época dele, mais de 40 anos, como artista, empreendedor também, que você veio da área musical, você sabe que ser artista também é um empreendedor, Sim, né? sem Com dúvida. todas as lutas. E ele foi influenciador na época dele, um cara de sucesso, milhões de hits tocando e por aí vai. E os influenciadores dizendo hoje que tem a fórmula do sucesso. Sim. Sem ter botado um hit, a gente falando na área musical, né? Botado um hit na rádio ou na rede social dizendo que tem a fórmula do sucesso só para vender a imagem dele. É porque dizer que tem a fórmula do sucesso hoje é uma fórmula. Né? Então, vender uma fórmula é uma fórmula de fazer dinheiro nas redes sociais. Né? Então, não necessariamente é a certeza de que aquilo funciona. Mas vender a fórmula é uma fórmula. Pois é. E aí você vem com respaldo de história, aquela coisa toda, e abre sua câmera lá com o Diário do Empreendedor. Assim, você tem uma cultura no Bão, que isso é bonito, eu também acompanho você falar sobre cultura. Fala um pouquinho pra gente sobre como você conseguiu fazer essa gestão e daí disseminar para toda a sua equipe, trazer essa ideia de cultura, para todo mundo falar a mesma língua, todo mundo olhar para seus colaboradores e enxergar a RIC. Pergunta maravilhosa. E aí eu vou falar uma coisa que aconteceu no sábado agora, né? Eu tava no Bão da Barra e aí chegou os clientes, né? Que eu não conhecia pessoalmente, mas eles conheciam o meu trabalho e me chamaram na mesa para trocar uma ideia e tudo mais. Uma dessas, inclusive, morou na época na rua do bar do meu avô e tal, já conhecia o bar do Lobão. E um rapaz que tava na mesa, ele falou algo que fez meu olho brilhar ali naquele momento, que ele falou, velho, você sabe o que é mais legal de acompanhar você nas redes? É porque eu sinto verdade. Tipo, quando você fala da comida baiana, minha boca enche d'água, porque eu percebo a sua verdade em falar, você gosta, você come. Eu imagino você no final comendo aquele prato que você está apresentando. Eu falei, exatamente o que acontece. Ele, não, meu irmão, no vídeo dá pra perceber. Então, acho que a cultura é quando você consegue instalar de forma verdadeira algo que vai acontecer ainda que você não esteja presente. Então, esse é o grande segredo do Bão. Eu faço com tanto afinco, com tanta verdade, né, que as pessoas acabam dando continuidade àquele processo. Então, falei com você até um pouco antes aqui, né, sobre o meu posicionamento nas redes sociais. Por que o Diário do Empreendedor? Eu não me vejo como coach, eu não me vejo como nada disso, nem é meu fim, meu produto fim. Mas eu gosto de transbordar, porque o conteúdo nas redes sociais me ajudou muito a gerar consciência sobre várias coisas que me faltavam. Então, quando eu vivo algo na pele, eu uso esse canal, porque eu sei que tem pessoas que admiram meu trabalho, que me seguem ali, para que eu possa transbordar na vida dele. E que de 100 palavras que eu fale, uma seja um insight, faça sentido, para facilitar, ajudar,
né? Para que ele possa ter resultados no negócio. Tem muita gente de bar e restaurante que me segue, né? Eu participo de alguns masterminds, né? Tem um Infinity que eu viajo até agora pro Rio no dia 12 para poder palestrar e tal. Ou seja, são empresários do Brasil todo. Então a galera acaba me dando uma moral, estando ali seguindo. Então, quando eu vivo alguma coisa na pele, eu falo, cara, isso pode fazer sentido para alguém. Então, essa é a minha ideia ali. E a cultura do bom é exatamente isso. A cultura do bom é o espelho do dono. Eu sou de verdade o tempo inteiro. Ali é quando eu vou pra câmera. Geralmente, quando eu vou pra câmera, eu não sou um cara que programa o roteiro. Quando eu tô ali, eu tô dentro do meu carro, peguei e tô fazendo do ócio produtivo. Eu vi um insight aqui agora, vivi aqui alguma coisa agora, e eu conto na hora pra galera e penso de uma maneira de falar, de comunicar, e sai coisas legais. E isso que ele está falando é bem verdadeiro, né? Eu conheci Henrique, como eu falei, na pandemia, e assim, foi muito corrido tudo, a gente precisava de um parceiro para chegar junto com os petiscos, para as bandas, que na pandemia nós ajudamos muita gente, entendeu? Não só foi o projeto que a gente criou, mas todos os parceiros, né? Henrique foi um deles que chegava junto lá, e quando chegou para ele, top sim, de uma forma assim carinhosa, solícita, chegou pra gente, vamos nessa, vamos nos abraçar. Hoje eu vi até um post dele também falando sobre isso, né? Ele fala um pouquinho ainda da cultura. Ele foi no restaurante, conta aí pra gente, viu lá a cultura se transcendendo e ele não aguentou. E fala um pouquinho pra gente. Esse é legal. Eu fui num restaurante hoje, né, no Jerimum Pituba, falo porque coisas boas são bacanas de falar. É dia de segunda-feira, às vezes o bar não abre e tal, às vezes não abre. E aí eu fui lá almoçar e eu tava falando algo que eu repito muito pra minha equipe. Todo colaborador dentro de uma empresa, ele também é uma empresa ambulante. Ele também precisa cuidar do branding, da comunicação, do seu marketing pessoal, porque ali dentro você deixa a sua marca. E nesse restaurante tem um cara, eu queria muito lembrar o nome dele aqui agora, eu não lembro, que ele fica na chapa e ele é uma personalidade, né? Ele tá ali, ele lembra de todo mundo, ele conversa com todo mundo, ele ajusta o modelo de linguagem com cada pessoa que ele conversa. E no final ele deixa a sensação massa de você saber que você não é mais um, sabe? Ele lembra até o que é que você costuma pedir. Ele tá sempre ali de uma maneira, parece um anfitrião, sabe? Tá no meio ali da chapa, ele viu o buffet todo, então ele tá conversando com todo mundo. Ele é um anfitrião, não só ele, tem um gerente de lá também, que é uma simpatia, super gente boa. E aquilo me marcou e na memória eu entrei no carro e gravei, né? Falando sobre a importância da gente saber que nós somos empresas ambulantes, né? Um colaborador dentro de uma empresa, ele é um intraempreendedor. Ele está ali dentro para poder fazer a marca dele e gerar conexões com os clientes. Eu tenho vários colaboradores na minha empresa, eu não vou citar nome porque senão vai ficar com ciúmes, mas tenho vários que fazem a diferença, sabe? Que estão ali dentro e que eu vejo clientes fazerem reserva e botar no campo de observação. Quero minha mesa na praça de tal. De chegar lá e falar, poxa, cadê? Não está aqui hoje não? Porque são pessoas que deixaram a marca, né? E eu costumo dizer, quando você vende um momento de uma maneira especial, você tatua uma coisa especial. Então existem sim tatuagens emocionais. Fica gravado no coração das pessoas, sabe? E as pessoas não esquecem. E a gente tem esse superpoder, que a gente não usa às vezes, sabe? Tem um superpoder, você é um cliente, você tá num bar e você viveu uma noite especial proporcionada por um atendente que teve cuidado, que teve educação, que viveu aquele momento junto com você. O que é que custa no final você chamar pelo nome? João, cara, apertar a mão, velho, deixa eu te agradecer. Você tornou nossa mesa hoje, nossa visita a esse restaurante, nosso momento, o aniversário de minha esposa, especial através do seu atendimento. Parabéns por isso, cara. É um superpoder. Não me custou nada. Pois e com certeza transformei o dia daquela pessoa, sabe? Ele vai ficar, caramba, que legal. E você ajudar com que ele faça isso para outras pessoas. Porque ele entendeu um caminho. Poxa, quando eu ajo assim, eu desperto isso. Eu gosto de despertar isso, eu gostei. Vou fazer isso mais vezes. Então é um superpoder que a gente esquece de usar. Pois é, e não custa nada. Não custa nada. Não custa nada. Falando ainda sobre colaborador, eu vejo que, pela sua cultura, eu vejo que tem gente bastante antiga lá, né? Tem. Teve algum que chegou a subir de cargo e você olhar assim, poxa, esse pode ser um sócio? Sim. Tem? Tem. Conta essa história aí. Tem pessoas que eu costumo dizer assim, que são elegíveis, né? Para se tornarem. Mas tem pessoas que falam do bom melhor que eu hoje, né? Tem Gabriel que tá comigo há mais de 7 anos, né? Tá tocando a operação da Barra hoje. É um gerente que entrou como um diarista, virou comim, virou garçom, virou gerente geral e agora ele foi inaugurar a Barra, né? Que inaugurou em janeiro. Então é um cara que faz total sentido, né?
Não tô prometendo nada, não tô dizendo que vai ser, que vai se tornar, porque para sentar na mesa de sócio você tem que ter vários checks, né? Sim, não claro. é só você ser um bom profissional e tal, mas a jornada é essa, né? A jornada é das pessoas crescerem e prosperarem. Mas tem muita gente ali dentro. O meu parceiro do marketing, né, que cuida de todo o marketing, Marquinhos, está comigo desde o primeiro post. Marquinhos, né? também parceiro. Conhece. Um abraço, viu, Marquinhos? Marquinhos é maravilhoso. Desde o primeiro post, o Marquinhos conhece o bom, porra, melhor que eu em vários aspectos, né? Tá o tempo inteiro ali. Pô, tem muita gente boa, velho, que cresceram no bom, a maioria, todo mundo fez carreira assim, né? A minha líder de cozinha do chefe entrou como auxiliar, né? Numa feita que a cozinheira da época me deixou na mão, ela assumiu a responsabilidade. Não precisa se preocupar não, eu faço a feijoada amanhã. Eu falei, rapaz, mas veja bem, ela, não, eu faço a feijoada. Vestiu a camisa e vamos. Vestiu a camisa, fez a feijoada, superou as expectativas, se tornou cozinheira, hoje ela é líder de cozinha, né? Eu tenho sei lá, Lázaro, tá comigo há anos, né? Atendente, tem Robson, pô, tem muita gente no bom que cresceu. Vai deixar ciúme aí. Tô pensando aqui, né, galera? Eu tenho um Tayane na Pituba também, que entrou como auxiliar de cozinha, hoje é líder de cozinha. Tem uma galera boa, velho, tem uma galera boa. Tem o Vinícius, que se tornou subgerente da Pituba, ele era atendente, ele era garçom quando entrou, da Pituba não, da Barra. Pô, tem uma galera boa, galera boa. Então, com essa experiência que ele falando aí dessa galera, tem muita gente hoje que reclama de não ter oportunidade. Sim. Você vê que tem. Basta querer vestir a camisa, ficar, a empresa é dele, não é isso. A casa é sua. Sim. A empresa, você é uma empresa dentro da empresa. Ele contou essa história aí do funcionário vestir a camisa e entender que ali é uma empresa funcionando. Eu trabalhei 9 anos na Indiana como colaborador e vi muito vendedor lá entendendo que a mesa dele era uma empresa dentro da empresa. Sim. Tinha uma vendedora lá que batia recorde, Débora. Débora, eu falo dela porque ela era exemplo. Ela sentava na cadeira, ligava. A empresa dela funcionava, batia recorde de venda, porque ela tinha essa cultura. Olha como ela marcou, velho. Você entende? Não tem jeito, vai destacar. Não tem jeito, velho. Rick, tem fórmula para o sucesso? Não acho que tem fórmula para o sucesso. Agora existe um caminho. Existe um caminho. E tem pessoas que aceitam percorrer, e muito provavelmente chegarão, e tem pessoas que preferem pegar atalhos e se frustrarão. Então, eu acredito que sim, existem todas as pessoas, velho, que fazem, precisa ser feito, se destacam. Débora deixou uma tatuagem, né? Ela tá aí na sua mente, você sempre lembra dela porque ela fez o que tinha que ser feito. E de forma diferente, entendeu? Então, não é fórmula, mas existe um caminho. Existe um caminho, com certeza. E nessa jornada aí, você teve uma época que você fez a expansão, né? Foi 2021? Sim, 2021. 2021. Conta um pouquinho sobre essa expansão, essa jornada, como é que foi. E a dissolução, né? Sim. Conta um pouquinho sobre essa história aí. Pois é, em 2021, né? A gente veio aí de 2020 da pandemia, que foi uma loucura. E graças a Deus a gente se posicionou super bem, né? Com várias parcerias como a nossa na época. O Bom virou uma potência no delivery na época. A gente voltou muito bem. E nesse meio termo, assim, meio do caminho, eu conheci uns caras que, fizeram total sentido para mim, desde sempre. São meus amigos, né? Meus parceiros. Em 2021, a gente decidiu se juntar e abrir o Bom Pituba, ali na Pituba, né? Surgiu um ponto e tal. Casa maravilhosa, por sinal, viu? 2 andares ali, top. Maravilhosa. E Guga, na época, com o olhar dele de águia, ele falou, cara, vai rolar, tem tudo a ver pra ser um bom, vamos fazer e tudo mais. E a gente se juntou, né? Eu, ele, Thiago, Café, e montamos o Bom Pituba. Inauguramos no dia 1º de julho de 2021. E realmente foi um sucesso absoluto. Uma loucura. E com isso crescemos muito, né? Em 2022 a gente inaugurou o Puxadinho, que é um projeto lindo também. A gente viajou pra caramba e tal, foi pegando vários pontos legais assim pra poder juntar. Então é um puxado de várias experiências, influências que a gente viveu e criamos o Puxadinho para um presente para Salvador na época. Foi um sucesso também. E aí, em 2023, me juntei no Zaca com os meninos. 2024, a gente veio com o Bom da Barra, né? Que inaugurou em 2025, logo ali na primeira quinzena de janeiro. E aí foi um sucesso, assim, sabe? Só que eu nem consigo dizer de solução. Mas do mesmo jeito que de forma estratégica a gente se juntou, né? De forma estratégica também a gente entendeu o momento de traçar caminhos, né? A gente cresceu muito com essa junção, marcas foram agregando, foram chegando, né? A gente começou a trazer visões, né, para outras marcas e os projetos, né? Como o Bom é um projeto da minha vida, é o amor da minha vida, eu penso no Bom para ser algo que Salvador assim, vai ter pro resto, né, da vida. Começou a mudar, né? Então, assim, cara, vamos sentar aqui e vamos reorganizar, vamos cada um focar
a sua zona de potência, né? E minha zona de potência é o bom, então por esse motivo eu fiz, né, a compra das cotas do menino do bom, os meninos compraram minha conta no ZAC e tal, a gente continua junto no puxadinho, né, porque graças a Deus foi tudo de uma forma muito estratégia e de boa, a nossa amizade permanece, e os meninos focaram no preto, nas outras marcas, e aí ficou o grupo bom agora focando com as 3 unidades e ainda sócio do puxadinho, o grupo preto também focado com as outras unidades, com as outras casas, as outras marcas. Foi uma coisa muito leve, graças a Deus. Nós somos se juntaram para ganhar mais. E para poder entregar o que a gente tem de melhor para Salvador, sabe? E, porra, foi algo que, com toda certeza, sabe? A gente, com toda humildade do mundo, mas a gente transformou uma rua, né? Então a gente trouxe um radar para Pituba. A gente está falando da Aguilar, né? A gente tá falando da Aguilar Muniz hoje como uma das grandes potências da noite de Salvador, né? Com operações nacionais vindo para essa rua depois da gente. Então começa ali com o Preto, com o Boteco do Caranguejo, né? Depois surge o Bão Pituba na outra extremidade, depois a gente traz o Puxadinho, depois aparece o Tatu Bola. Com uma cruz ali, né? Exato, aparece o Tatu Bola, depois veio o Pirambeira, veio o Catan, né? Então assim, tá vindo outras operações também, então a rua virou uma potência com uma opção. Eu lembro que ali era uma rua escura, né? Era residencial, perigosa, aquela coisa toda, acabou tendo um movimento... Hoje é oxigênio, uma pulsa, né? Chega o final de semana, é uma loucura. Tem que ter um movimento. Tem que ter um movimento. Então, precisa, merece, não dá pra ficar só, né? Tem que disseminar. Você falou sobre que o Bom foi um sucesso na pandemia em relação ao delivery. Sim. Eu lembro que tinha algumas histórias que você contava, né? Que o pessoal pediu delivery, ficava... Que dia vai ter a feijoada para entregar? Conte uma curiosidade sobre essa época aí. Assim, bem marcante, eu sei que foi para você. Que naquela época teve muita coisa marcante, né? Foi. As pessoas estavam sensibilizadas com a pandemia, queriam se comunicar. Não sei se ligava assim, só para conversar ou pedir comida. Conte um pouquinho aí. Cara, na pandemia eu tenho várias histórias incríveis, né? Eu costumo dizer que foi uma grande virada de chave para mim como empreendedor. Primeiro porque eu era o cara do front. Eu vivia dentro do Bão, abria e fechava. Ganhou premiação, não foi? Ganhou premiação já. Abria e fechava ali do Bão. E aí a pandemia ela me obrigou a sair do meu negócio e olhar com uma visão mais abrangente, né? E aquilo me permitiu algumas sacadas, né? Algumas estratégias. E as histórias surgiram na pandemia porque o Bom tem um jeito diferente de fazer as mesmas coisas. Então acho que isso acaba trazendo muita identidade pra gente. E aí, o primeiro passo, a gente trouxe a feijoada, porque já era um prato muito forte da casa. E a feijoada foi um sucesso no delivery. E a gente criou... Quarta-feira a gente vai fazer uma rabada, quinta-feira cozido, sexta-feira comida baiana, né? Eu lembro que na Semana Santa a gente vendeu comida baiana como ingresso no Simpla. Olha que loucura. Você comprava o ingresso da comida baiana, você comprava a comida baiana, gerava um QR Code para você, se era com peixe ou se era com xixim de frango. E a gente fez uma fila gigantesca ali naquela região do chefe, naquela rotatória. E a galera vinha, a gente lia o QR Code, kit com frango, o pessoal trazia. Parecia um drive-thru, sabe? Parecia não, foi. Foi. E foi um sucesso. Fiz várias brincadeiras, eu lembro que tava na época das lives, né, super famosa, tinha live de Safadão, live de Gustavo Lima e tal, eu criava kits, né, pra essas lives, pra você, tipo, todo mundo ficava em casa assistindo, era um evento, era como se fosse um show, e eu criei kits, né, como aqueles kits que eu mandava pra live de vocês, e ali eu mandava pulseirinha, então, quando você ia pra curtir a live de Safadão, eu te dava a pulseirinha de Safadão e já tinha a pulseirinha com a live de Gustavo Lima, com a outra data, que tinha um QR Code, sacou? Então... Você ficava, você no seu camarote do Bão em casa. E aí você dava com fome, você QR Code e quer direto no nosso cardápio para fazer pedido. Ou seja, que bacana. Era uma que resenha, sacada, uma né? sacada, uma brincadeira para poder começar a se comunicar. E o delivery, apesar de ter dado muito certo, ele começou com a ideia exclusiva de ter assunto para conversar nas redes sociais com nossos clientes durante esse período que o bar estaria fechado. Porque o meu maior medo era, cara, eu nasci para vender atmosfera, nasci para vender ambiente, eu não tenho como empacotar isso. Ficar só pela comida era muito difícil para mim. Mas surgiu para ter assunto, ficar conversando, não parar nas redes sociais. Sim. E acabou que deu super certo. Deu super certo. E Rick, quando fala assim, que ele respira a atmosfera do Bom, e a gente fala muito do Bom, porque eu não consigo enxergar o Bom sem ter imagem de Rick. Isso é real. E hoje Rick sai para alguns lugares para dar palestra, falar sobre a experiência dele como empreendedor. E eu creio que ele fala muito sobre o Bom e as dificuldades, né? Sim. Então, baseado nisso aí, fala um pouquinho sobre o que você fala nas palestras, o que você entrega e conselhos para quem hoje quer iniciar um negócio. Sucesso. A gente tem um caminho a indicar, mas é com muito trabalho, muita dedicação. Fala um pouquinho sobre isso aí. Cara, quando eu
viajo para poder fazer uma palestra, ou até por aqui mesmo e tal, é sempre voltado a apresentar cases, né? Ou falar sobre temas. Então, por exemplo, essa que eu faço agora no Rio com Infinity, eu vou apresentar um case, né? São para donos de restaurantes, então eu busco cases que deram muito certo para que eles possam utilizar isso nas operações. Então, essa é uma palestra que eu gosto muito, porque eu vou apresentar o que eu fiz na pele que deu certo e qual o caminho que eles podem fazer, obviamente com perfis diferentes, né? Mas todos no mesmo ramo. Então, essa é o tema, como é bem específico, é como gerar resultado através da cultura de transparência, clareza. Então, eu vou apresentar para eles o que eu faço com o meu time que gera resultado. Porque eu tenho uma reunião todo meio de mês para apresentar tudo que a gente fez no mês passado, através de dashboard mesmo, como se fosse uma mesa de som trazendo para sua realidade, onde cada ajuste faz uma senhora diferença. Então, levo para eles com clareza. Todos os meus colaboradores sabem exatamente aonde ele atuou e o resultado que ele gerou. Para que ele entenda, Erros e acertos, né? Erros e acertos. Para que ele entenda que quando o resultado passa na mão de todo mundo dentro da empresa, quando passar na mão dele, o que é que ele está fazendo com aquilo? Então, essa é uma sacada. O resultado passa pela mão de todos. Mas quando passa na sua mão, o que é que você está fazendo para poder gerar resultado na empresa? Ou deixando de fazer? Então, esse é um tema que eu uso nessa palestra que eu vou fazer agora lá no Rio. E tem outras palestras que eu falo muitas vezes sobre cultura, né? Às vezes eu falo sobre gestão de pessoas e tal. A gente vai adaptando de acordo com o que o evento, o que o tema pede. Não é minha praia, né? Mas eu amo fazer. Então, quando surge a oportunidade, eu vou. Mas não é meu trabalho. E nisso você evoluiu como comunicador, né? Total. Assim. Eu acompanhei esse processo aí, gravou os vídeos meio tímido, aquela coisa. A gente gravou alguns vídeos lá no Bom, falando sobre crescimento, delivery, aquelas coisas todas. E Rick daquela época, de 2020, foi 2020. O que ele evoluiu e entendeu sobre cultura e que ele está transbordando sobre isso, tá excepcional. Acho que é um processo, né, velho? A gente vai ganhando mais confiança, a gente vai se testando no mercado, né? A gente vai criando projetos, vendo que é o caminho. Isso vai trazendo autoridade, né? Porque também não... Quando a gente não tem, como a gente fala, né? Os pseudos coaches da internet. Tem pessoas que não geram resultado nenhum na vida e tá lhe dizendo que tem a fórmula para poder fazer algum sucesso. Falando bonito, né? E falando bonito, né? Então, assim, hoje, para um cara como eu trazer um tema, dividir, né, uma perspectiva, é porque eu testei na pele, eu vivi, eu errei, eu acertei, e isso muda muito, né? Quando você fala sobre a sua pergunta, né, pô, Rick, o que é que você indica assim para alguém, né, que quer empreender? Eu sempre falo, esteja pronto para viver todos os sabores e as dores do processo. Porque quem suporta o processo vai viver o sucesso. O que diferencia quem chega em algum lugar, eu costumo dizer que o sucesso ele é um alvo em movimento, você não acerta, ele vai estar o tempo inteiro em movimento. Você bateu aqui, mas logo aqui na frente tem outro, né? Então, quando eu estou falando sobre o resultado do mês de junho, eu já estou pensando em julho, minha cabeça está em julho. Né? Aqui é só para a gente poder ter um retrato do que a gente fez e o que aconteceu. Mas vamos, já estamos em julho, já mudou o mês, bora. Então, o sucesso ele é realmente para mim um alvo muito em movimento. Mas sim, existe um caminho. Existe um caminho a ser percorrido. Não existe uma fórmula para mim, faça isso e isso vai... Não. Mas quem está disposto a viver a jornada na pele, aceitar absolutamente tudo o que você vai passar, provavelmente você vai vencer. Mas quem chegou nos primeiros e já começou a baixar a cabeça, meu amigo, não vai. Por isso que eu falo que empreendedorismo é para poucos. O risco é para poucos. O cara tem que ter sangue de barata, assim, velho, porque não é brincadeira. Eu hoje tenho um... E não tem medo de errar, né? Não pode ter medo de errar, até porque o erro... Faz a correção. Ele é um ensinamento pro acerto, entendeu? Tipo, só que não foi, vamos fazer diferente que vai rolar. Mas eu lembro quantas das vezes eu me peguei em casa chorando, querendo desistir, entendeu? Não é uma cena bonita. Então vamos dizer que é maravilhoso, vai dar tudo certo. Não é, velho. Você vai passar por muitas coisas na jornada que vai te testar. Eu costumo brincar com todo mundo, ó, velho, o empreendedorismo ele honra, mas antes ele te humilha. Ele te testa, ele humilha. Rapaz, esse bicho é carne no pescoço, eu vou honrar. Aí ele honra, aí quando ele honra também, lindo. Mas o processo é punk, velho, é bem difícil, punk. Não tem facilidade. Gostei da frase. Sério. Isso é antes de te honrar, te humilha. Ele vai te humilhar, velho. Às vezes eu trocando ideia com ela e minha esposa e tal, e aí a gente fala, cara, tem uma frase... Eu falei agora, vou até me emocionar, porque
é muito verdade que ela e meu pai falam pra mim toda hora. Então, aconteceu alguma coisa muito especial, eles viram. A gente vai dar muita risada disso ainda, hein? Porque quando eu passava as dores, eu passei muita coisa assim, punk. Eu falava, a gente vai dar muita risada disso ainda, não é possível, a gente vai dar muita risada disso ainda. Eu só falava isso, era uma coisa que vinha. A gente vai dar muita risada disso ainda, a gente vai, não é possível, eu vou ter que dar muita risada disso ainda, não é possível, meu Deus. Porque a dificuldade era tão punk que eu vinha com essa frase. Meu pai, toda hora que ele tá vivendo alguma coisa especial, proporcionado pelo que a gente conseguiu hoje, ele fala, a gente vai dar muita risada disso ainda. Porque marcou a gente. Esses dias, a gente tava no camarote do jogo do Bahia, né, que a gente comprou junto com os amigos, e, porra, pra meu pai isso é algo, pra mim é mais especial, mas pra meu pai, e poder proporcionar isso pra meu pai não tem preço. Pegar o vídeo dele aqui no jogo do Flamengo, ele chorando, você não imagina. E aí eu lembro que o primeiro jogo que ele foi, ele se emocionou, sozinho, assim, tipo, acho que tava no intervalo do jogo, alguma coisa, tava na cadeira lá, ele se emocionou. E aí ele virou, Ebinho, a gente ainda vai dar muita risada disso ainda. Porque quando eu falei isso pra ele tava brigando comigo uma vez, né? Eu vacilei e fiquei devendo o apartamento que ele tinha sido fiador na época. E sujou o nome dele e tal. E ele, meu pai é um cara muito correto, pragmático, muito correto e tal. E aquilo doeu muito nele, né? Ter o nome sujo e tal. E ele veio pra cima de mim com o jeito que ele tinha, com o que ele tinha na época, né? E aquilo me ajudou. Doeu muito na época, mas me ajudou muito. Me trouxe pra aqui. E eu lembro que ele falou e tal. Eu falei, meu pai, beleza, eu não tô pedindo pra poder ir pra uma festa, não tô pedindo pra nada, eu não tenho moradia, né? Eu não esperava não ter o dinheiro pra poder pagar. Mas vou pagar e tudo mais e tal. E aí eu falei, velho, relaxa, pô, a gente vai dar risada de tudo isso ainda. Vai dar muita risada disso ainda. Né? E hoje a gente vive o que a gente vive. Meu pai trabalha comigo hoje, inclusive. É um cara que me ajuda pra caramba no Bônus Chap. E a gente dá muita risada disso tudo hoje. Muita, muito, muito. A dificuldade ensina. Risada gostosa, né? Gostosa. É gostosa. Hoje ela é gostosa. Hoje é gostosa. Gostosa. Hoje é gostosa. Porque quando honra de verdade. Isso aí. Rick, te agradecer, irmão. Assim, te liguei, você prontamente veio, como sempre, né? E ainda tá me ajudando nessa nova jornada aqui. Te agradecer de verdade. Você é um cara Conte excepcional. comigo. E vamos fazer muitas coisas juntos aí. Vamos, sempre. Sou fã do seu trabalho. Tenho certeza que esse projeto vai dar certo. Também se eu sou fã, E a você gente vai rasgar essa seda aqui agora, não. Fazer muita coisa junto. Tamo junto. Obrigado. Obrigado, viu, gente? Até a próxima. Até a próxima.